Oi, pessoal, tudo bem? Eu aqui de novo. Eu queria discutir uma questão interessante aí com vocês. Espero que consigam me ouvir bem, porque está com um barulhinho aqui perto, mas acho que não vai atrapalhar o vídeo, não. É o seguinte, a gente fala muito sobre a questão do pensamento científico, como é que ele ocorre, né? A gente fala muito de ciência, isso tem sido um tema recorrente, é uma das bases da nossa sociedade, a confiança no método, no conteúdo, né, produzido pela ciência, pelo método científico. E esse, inclusive, virou um debate muito forte nos últimos anos, até por conta da ciência médica em relação à pandemia, entre outras questões que também têm assolado a nossa sociedade, né? Uma série de problemas e questões meio cabeludas que a nossa sociedade foi colocando, e aí a nossa sociedade não é nem só brasileira, na verdade, no caso da pandemia, por exemplo, foi o mundo inteiro. Né? E eu acho que é importante a gente entender como é que funciona melhor isso chamado de ciência, ou pelo menos como deveria funcionar, e depois entender como é que funciona. Né? O método científico, ele no seu sentido padrão, ideal, que é o que é vendido quando você fala em ciência, não, a ciência, a ciência sensata e tal, ele vem tentando superar os métodos das autoridades religiosas, como através do iluminismo e outras coisas assim. Na verdade, até antes do iluminismo já tinha esse tipo de questão, lá no, com Galileu e tal. Vai se formando uma tentativa de criar um outro jeito de pensar. Não é, então é um pouco em contraposição à religião, principalmente às religiões monoteístas, como o cristianismo, o judaísmo, que a gente viu no Ocidente, que são as predominantes no Ocidente, e outras também, que é baseada na autoridade. Mas também se contrapõe um pouco à filosofia, porque a filosofia é muito baseada no discurso e outros métodos de questionamento. A ideia que a ciência surge é criar um método que, desde Galileu, já se baseia em em pontos muito distintos. Um deles é a questão do experimento científico. Então, assim, você não pode só simplesmente falar e se basear só no seu discurso, como na filosofia, ou menos ainda só na autoridade, teoricamente não deveria, como na religião. E aí você cria certos conceitos, você vai contar um enredozinho, uma historinha de como você acha que a realidade como é feito em outras formas de visão de mundo, como a filosofia, por exemplo. E aí você vai criando seus conceitos primitivos, suas hipóteses, certas premissas, certa configuração inicial do que você acha correto. Questões muito simples. A partir daí você deduziria e você criaria essas suas hipóteses, você vai deduzindo via matemática, via lógica, via uma série de desenvolvimentos do seu conceito, você vai colocando como é que quais são as conclusões que essas suas hipóteses vão criando, e você vai criando uma teoria. E essa teoria, e aí é o ponto onde a ciência quer se diferenciar das outras formas de outras metodologias para a criação de visões de mundo, quer se diferenciar da filosofia, da religião, entre outras também, aqui sendo bem sucinto. Ela cria o experimento científico, que é onde você vai criar um ambiente controlado, onde você fala, olha, eu vou criar uma série de causas controladinhas e até de repente de uma configuração depois outra e comparo. Então vou tudo calculadinho com assim, olha, a teoria diz que aqui tinha que ter tais comportamentos, e aí eu vou colocar, vou medir, avaliar e ver os efeitos, né? E a partir desses efeitos eu vou ver, olha, realmente a realidade se comporta como eu queria. Só para dar um exemplo, você pode, e esse aliás foi o primeiro experimento científico realizado por Galileu, você pode dizer, olha, dois corpos caem com a mesma velocidade no espaço sem desprezar a resistência do ar. Aí ele falou assim, ele falou isso, todo mundo falou não, todo mundo achava que o corpo mais pesado, aquela física que a gente acredita intuitivamente. Eu brinco que é física de desenho animado, né? Todo desenho animado bota como se fosse verdade. Não, o corpo mais pesado é mais pesado, cai mais rápido. Ele falou, não, não cai. Aí ele foi, subiu na torre de Pisa, botou dois pezinhos, deu um jeito de diminuir a resistência do ar, que ele falou que era um problema, e botou. E aí falou, ó, vamos soltar. Fica alguém embaixo olhando. E eles caíram juntos. Aí você fala, viu? Realmente, eu criei as condições, fui numa torre, subi, não sei o que, tá? Testei o resultado, qual foi? Os dois caíram juntos, que é de acordo com a minha teoria, então estou certo. E aí, enfim.
ele entrou em conflito até com autoridades religiosas da época e tal, então tem essa questão. Eu até falei do iluminismo, na verdade o iluminismo é depois, até inspirado nisso, mas é tudo, desde o Renascimento, Reforma, depois vem trazendo, foi uma construção que pretendia se colocar como mais confiável. E bateu de frente com muitas autoridades religiosas, enfim, essa história é muito grande, é uma treta muito grande, eu nem quero entrar nisso. Na verdade, a minha treta até é o que aconteceu depois. E assim, essa configuração, vamos chamar assim, ideal galileana, ela é muito bonitinha, né? Mas nem sempre é o que acontece. Primeiro que, mesmo nas ciências exatas, hard science, que é física e química, basicamente, que é onde você consegue criar um experimento todo bonitinho, certinho e tal, mesmo nelas já estamos chegando em pontos em que às vezes esses experimentos podem não ser viáveis, muito difíceis de controlar, e isso já cria um problema, né? Em outras ciências menos hard, como é chamada ciência humana, isso é pior ainda. Na verdade, você não tem como fazer experimento. Muitos experimentos, por exemplo, falam comparação de você mudar as causas, determinadas configurações das causas, e você ver quais são as diferenças nos efeitos. A historicidade, por exemplo, de muitas ciências humanas, como a própria história, como a economia, faz com que você não consiga. Vamos ver se fosse diferente como é que faria. Não, às vezes você só tem o que eu pessoalmente chamei de experiência. Você viu o que aconteceu. Você não tem como voltar no tempo e se a história do mundo se fosse de outro jeito. Entendeu? Mesmo que você tenha configurações sociais diferentes, vamos tentar a economia de um jeito e a economia de outro, tem uma coisa chamada path dependency, o nome até é chato de falar em inglês, que diz que é justamente essa historicidade, quer dizer, depende, uma coisa que acontece agora depende muito do que aconteceu anteriormente, vamos falar assim de forma mais simples. E isso cria um problema, porque você vai testar duas coisas assim, como é que seria de um jeito A e como é que seria de um jeito B, por exemplo, na história, você não tem, porque você tem que fazer primeiro um, depois outro, e o fato de você escolher um antes do outro, esse que escolheu o primeiro já afetou o segundo. Então tem uma série de confusões aí, você não tem como realmente. Você teria que voltar mesmo no tempo, um DeLorean lá, né? De Volta para o Futuro, só que no caso passado, aí você volta ao passado e refaz e vê toda a configuração. Isso é obviamente impossível. Então tem muitas ciências que não tem experimento. Na verdade existem outras até, por exemplo, na astronomia e toda a astrofísica tem alguns momentos que chega esse problema. A astronomia ela fugiu desse problema porque descobriu-se já nessa época do Galileu que você pode pegar a física normal mecânica, aliás foi uma das contribuições do Galileu e depois do Newton, né? Você criar uma mecânica que é igual para todos os corpos celestes. Então você testa aqui na Terra e você já fala que pro celeste a regra é a mesma, a física é a mesma, tudo é igual. Então você estende e vê que dá certo. Foi uma sorte que se deu. Aliás, foi um dos problemas do Galileu, contrariando a lógica aristotélica, que dizia que o que era a mecânica celestial era diferente da mecânica terrestre, ele mostrou que não. Você pode explicar, o Newton depois pegou isso e aí criou a lei da gravidade, explicou todos os movimentos do corpo celeste, mas também explicou os movimentos aqui na Terra, tudo num pacote só, e deu muito certo, e a gente falou, graças a Deus. Imagina, né? Como é que vai fazer experimento do corpo celeste? Bom, troca Júpiter e Saturno de lugar e vê o que acontece. Não é muito factível, né? Então, a gente tem que ter essa capacidade de controle dos resultados, e muitas vezes não tem. Mesmo em ciências mais próximas das chamadas ciências exatas. Atualmente, mesmo a física, por exemplo, de partículas, às vezes depende de experimentos que são carésimos, porque o nível de energia consumida é um negócio assim colossal, isso está dificultando muito, isso tem impactado até nisso. Mas nas ciências humanas, então, é terrível, você não tem como voltar. Assim. E se Hitler tivesse ganho a Segunda Guerra? Sei lá, você pode fazer um filme a respeito, vai ficar muito. Pode ser até que vire um filme interessante, mas em valor científico é só uma mera especulação, né? Não tem como você falar nada. Mas isso cria também outros problemas, porque mesmo nisso, à medida que você vai se distanciando muito do experimento científico, às vezes por uma questão até de divisão do trabalho, porque, por exemplo, na física, às vezes quem formula hipótese até isso vai ser testado em outro lugar, por outro grupo, outras pessoas, você tem, claro, como toda instituição humana, uma série de problemas. Existem, sim, muitas teorias acadêmicas que são corretas e demoram a ser aceitas. Existem uma série de estudiosos de
história da ciência, essa parte mais institucional dos ambientes acadêmicos, e você vai ver que realmente existe esse problema. O próprio Thomas Kuhn, que foi um dos que criaram isso, criaram o conceito de paradigma, no sentido que tem um pouco a ver, não vou entrar nos detalhes do conceito, mas tem um pouco a ver com esse conceito de que, na verdade, as teorias vão seguindo certos modelos gerais de tempos em tempos, certos ciclos, que certos modelos gerais são privilegiados em relação aos outros. Você tem teorias, como a teoria do caos, tem até um livro bom sobre isso, Caos, a criação de uma nova ciência, que fala do histórico, como é que foi, e assim, como ele foi visto durante muito tempo, mas ele só foi aceito como um fato depois de muito tempo. E olha que é uma parte da matemática aplicada, assim, posta com a física, mas estamos na matemática, estamos em contato com as ciências exatas, estamos num mundo até tranquilo da ciência, não estou nem falando das ciências humanas, como eu já disse, são mais selvagens nesse ponto. Está num mundo bem tranquilo. E mesmo assim, durante muito tempo as pessoas nem avaliavam, não achavam que dali era um fenômeno. Né? Então você tem uma série de exemplos. Você tem exemplos, por exemplo, da física quântica e da relatividade, tiveram que abrir espaço durante muito tempo. Tem certas contribuições de Einstein, por exemplo, que foram rejeitadas no primeiro momento. As pessoas achavam que o Einstein estava errado. E, aliás, uma das coisas que deu a ele o epíteto de gênio é porque boa parte deles, depois de um tempo, as pessoas comprovavam que estava certa. Né? Até coisa que ele mesmo depois achou que estava errado, depois descobriu que estava certa. Um negócio incrível. Parece que ele tinha lá um conchavo com Deus, porque ele é impressionante como ele conseguia descobrir leis da natureza assim. E você fala, ué, como é que o cara consegue? Não sei como é que ele consegue. Então, assim, existe essa questão. E existe, inclusive, o outro lado. Eu mesmo aqui já fiz uns vídeos na minha área de economia. Existem teorias que estão completamente erradas, né? Por exemplo, a economia neoclássica, que é uma coisa assim, pavorosa. Obviamente, a economia não tem experimento, existe experiência. Às vezes a experiência é um pouquinho controladinha, com econometria e tal, mas também tem uma série de problemas epistemológicos e metodológicos aí, muitos problemas. É um negócio que o pessoal às vezes vai com confiança demais. Aliás, baseado em uso de ferramenta estatística na teoria econômica. Estatística já é uma coisa que as pessoas confiam às vezes um pouco demais, exageram na dose. Mas você tem esse tipo de problema dentro dessas teorias e você... Mas assim, mesmo dentro da experiência criada, você vê que a aderência à realidade é péssima da economia neoclássica, por exemplo. É uma porcaria, muito, muito, muito ruim. Boa parte dos modelos não funciona nem para descrever, às vezes, sei lá, o preço sei lá, qualquer cotação de mercado, né? Eu falei, por exemplo, quando eu falei do porquê que eu sou heterodoxo, questão do equilíbrio. Não tem equilíbrio nenhum, mercado nenhum. Qual o preço que você conhece na economia que não tem, entendeu? Então, isso é uma premissa básica do neoclássico. E ele chega à conclusão de que tudo tem de equilíbrio, tudo bonitinho. E você vê na prática nada disso, na prática a teoria é totalmente outra. Então, assim, e no entanto persiste. Como persiste, né? Nas ciências sociais, como persiste, né? Por exemplo, não quero muito ficar mexendo nesse vespeiro agora, porque eu vou ser breve, mas, por exemplo, o marxismo atualmente está muito deixando a desejar. Marx previu uma série de coisas que aconteceu totalmente de forma totalmente distinta. Como capacidade preditiva, o Marx era muito ruim. E até hoje o pessoal que faz zola, o marxismo, é tudo uma teoria. Tem economia neoclássica, marxismo, enfim. E pior que uma adorada pela esquerda, outra adorada pela direita. São as porcarias de teoria. Porque, na verdade, boa parte do que se previu estava dando errado, dá errado totalmente. Aí quando você vai com um espírito sincero de, não, peraí, eu não vou ter medo de chegar e falar mal contra a economia neoclássica, o marxismo, mesmo sendo adorado por um monte de gente. Entendeu? Vou enfrentar, vou ter honestidade intelectual acima de qualquer coisa, acima dessas conveniências. Você descobre que, na verdade, é terrível. Como teoria, são umas porcarias. Então, tem isso, né? E agora até está na moda até um termo pior ainda, que é o chamado negacionismo, que é um negócio pavoroso. Quem usa esse termo chega a dar nervoso. Não existe negacionismo. Negacionismo é você negar o que a ciência afirma. Isso que é negacionismo. Mas para você negar o que a ciência afirma, a ciência tem que afirmar alguma coisa, senão você vai negar o quê? Só que a ciência não afirma, a ciência tem teorias. Aliás, não existe a ciência. Você já viu essa mulher chamada ciência? Eu nunca ouvi falar. Nenhum cara, nem uma mulher chamada ciência. Você não fez um substantivo feminino e esperava que fosse uma mulher.
Mas nenhum cara também não conhece, né? Mr. Science. Não conheço. Falei até que nem caco antigos aqui. Não conheço, não existe. Então não existe essa pessoa. Ciência é um substantivo abstrato. Tem cientistas. E cada um diz uma coisa. Eles discordam. Um tem uma teoria, defende uma teoria, outro acha outra. Então como é que você vai... Vou negar. Vou negar quem? Na verdade, quem diz chama essa história de negacionismo, que é um termo... Isso aí, quem acredita nisso está escondendo o espírito autoritário. Quem usa isso politicamente, então, é autoritário. Ponto. Isso é fato. Não existe negacionismo, isso é uma desculpa usada por uma série de pessoas, em geral, alguns cientistas que estão ansiosos do seu poder, se bem que a gente já chegou aí até além de cientistas, e às vezes alguns burocratas que nada entendem de ciência, que se viram até contra cientistas, como a gente viu na pandemia, burocratas de certas organizações aí que se viram até contra médicos, que eram os fontes originais do poder científico, e chega a tal ponto que pode ir até na mão deles e eles falam, não, você está sendo negacionista. Gente, não existe, tá? Como você viu com essa questão, não existe. O próprio Einstein, se tivesse vivido na época dos dias de hoje, seria chamado de negacionista, porque ele negou, de fato, uma série de teorias que já estavam razoavelmente bem aceitas, e todo mundo falou assim, Einstein, você está doido? E no final Einstein estava certo. E até o prêmio Nobel com uma coisa dessa, lá com o efeito fotoelétrico, em que ele basicamente começava a dar à luz que existia essa teoria de se era um corpo, uma partícula, se era onda, e ele começou a dar características de partícula quando o Maxwell e o Hertz já tinham mostrado que não, já encerramos esse debate secular e a gente já sabe agora que a luz é uma onda. E ele começou a criar como se a luz fosse uma partícula, quer dizer, um negacionista. E no final ele estava certo, a contribuição dele foi essencial para a física quântica, que no final mostrou que tudo é meio onda, meio partícula mesmo, e ele ganhou até o prêmio Nobel por causa desse trabalho, não foi nem pela teoria da relatividade. Ou seja, se fosse hoje em dia, ele teria sido cancelado, ele teria postado nas redes sociais, que hoje em dia é assim, né? Teria sido cancelado, a comunidade científica teria colocado ele como uma peixe negacionista e a gente teria, graças a Deus ele fez uma época que não tinha essa coisa, esse crime hediondo contra a ciência, que é esse adjetivo negacionismo, que nunca existiu. Não existe negacionismo. O que existe são teorias que estão dentro do paradigma vigente, que são razoavelmente bem aceitas pela comunidade acadêmica, comunidade de pessoas, com todas as questões políticas, inclusive, que existem nessas comunidades. Isso é ser humano, não é deuses da sabedoria, são seres humanos como todos nós, que tem uma série de questões políticas, questões de carreira, questão de querer prevalecer a sua, porque, eu já gastei 20, 30 anos da minha vida na teoria, não quero que alguém chegue e diga que eu joguei meu tempo fora. Questões assim. Na física, já teve até físico aí que ficou meio com medo, porque, no final das contas, você demora anos, 20 tentando saber o resultado de um experimento, e tem um documentário sobre isso. Se eu achar, depois eu até boto algum dia aqui. Então, a gente tem que ficar esperto, não ser ingênuo. Então, assim, a ciência ela é construída dessa forma. É com discussão, é com experimento quando dá. Quando não dá, você tem que ter a coragem de dizer, olha, não dá. Tem que ver com experiência. E mesmo a experiência que já é limitada, às vezes que indica uma direção e a comunidade acadêmica vai em outra. E não é porque o fulaninho dá uma carteirada dizendo eu sou o fulaninho de tal, da autoridade científica, que tá certo. Eu, por exemplo, vou contra a economia neoclássica, vou contra o marxismo, e sei que tem um monte de bambambam aí que vai dizer não, ele está certo. Está certo aonde? Aí eu posso elencar aqui onde está errado. Tem consistência em toda teoria, às vezes até na própria elaboração das hipóteses, dos conceitos, tem uma questão, enfim, isso é um papo longo, né? Não dá nem para um vídeo, dá para um livro, talvez até mais de um livro. Então, é só para a gente ficar esperto, não ser ingênuo. E, assim, esse é o meu objetivo do vídeo. Mostrar como é feita a ciência, fazer com que vocês tenham um começo de começar a ficar mais esperto, não tão ingênuos em relação a qualquer ciência. E a partir disso também, esqueçam, pelo amor de Santo Cristo, esse adjetivo tosco, ridículo, estúpido, hediondo, que é negacionismo. Não existe. Não existe. Essa porcaria, vou evitar falar palavrão aqui no vídeo, mas você entendeu, né? Essa porcaria não existe, nunca existiu e nunca existirá. Ciência não tem negacionismo. Aliás, eu falei essa coisa histórica, né? Que até falei do iluminismo, mas o iluminismo veio depois, mas começou lá com Galileu, era contra uma das coisas que os cientistas mais falaram a seu respeito. Não, estou indo contra a autoridade e o dogma religioso. Hoje em dia, as instituições acadêmicas viraram instituições dogmáticas, que baseiam sua autoridade em nada, a não ser a autoridade política que tem. E aí você fala, mas a teoria não bate na prática. Não, mas o fulaninho de tal falou isso. Olha só. Eu não quero de carteirada, eu não quero saber se o fulaninho de tal é o
é o grande ser das galáxias, o mestre da sabedoria, entendeu? Tem cientista que acha que é o mestre Yoda, bicho. Não é. Não é, entendeu? Não é. Nunca vai ser. Nunca vai ser. Então tem que esquecer essa história. A gente tem que esquecer essa história e passar a entender assim. É tudo muito relativo, é tudo muito complicado. Assim, claro, não é também pra gente bagunçar, não é pra botar qualquer teoria como correta, mas é tudo muito complicado. E então vamos com calma e vamos olhar com relativismo, assim. Vamos tentar entender qual o debate que existe. Você quer entrar na ciência, não é estudar tipo, vai, me diz o que é o certo, eu vou aprender e eu repito para os outros com aquela cara de sabedoria que nem você faz. Não, é assim que muita gente acha que é estudar, né? Ver o professor fazendo aquela cara de sabedoria. Ah, então me diz aí que eu vou dizer também, vou repetir com a mesma cara de olha como eu sou sábio. Não, não é assim que se faz ciência. É você entender quais são os debates que existem e começar a botar o tutano para funcionar para ver cada coisa. E isso sim é fazer ciência. Muito embora muitos acadêmicos, infelizmente eu tenho que ser sincero aqui, espero não estar comprando uma briga muito grande, mas a maioria dos acadêmicos que eu conheci, eu já fui em várias áreas, a maioria, e conheço gente também já esteve em outras áreas ainda diferentes das minhas, e eu fui dizer, a maioria, em grande parte das áreas, não é assim. Eles realmente gostam do diploma, do título e botam para dizer que é tão verdade. E eu não estou interessado em título, não estou interessado em diploma, eu não estou interessado em palavrinha. Eu estou interessado no conteúdo. Que senão virar de homem, né? Não deixa de ser. Não, estou interessado em conteúdo. Esse aqui é o conteúdo da ciência. E é por isso, inclusive, que eu fiz vídeo, inclusive atacando coisas bem estabelecidas como a economia clássica, para falar, olha, não faz sentido, não faz sentido. E quem quiser contrapor, contrapor. Mas contrapor argumento. Não vai dizer, eu sou fulano. Não, não quero saber de título. Estou nem aí. Eu quero saber de argumento. E, por último, claro, relembrando, não me venha com esse papo de negacionismo. Isso é besteira. Isso é coisa, isso é desculpa de gente autoritária que quer usar, em nome da ciência, usar um autoritarismo, que é só isso, autoritarismo e ditadura. Então, assim, eu sou a favor da democracia. Tá bom? Gente, é isso o vídeo. Esse videozinho que eu fui fazer aqui é curto, ficou imenso, mas é porque realmente esse tema é interessante. E se eu fosse entrar em detalhe, ficaria ainda maior, né? Então é isso, gente. Até a próxima e até o próximo vídeo.